Nós estamos na nossa aula de número 7. Nessa aula, nós vamos ver, seguindo a aula anterior, sobre o ministro de confissão religiosa e as leis que falam sobre este assunto. Olha quão importante é essa aula para o capelão entender a sua própria identidade. Aqui nós estamos falando, nessa aula de número 7, ministro de confissão religiosa. Quando se fala nisso, é a sua própria identidade, tá certo? É a sua nova identidade eclesiástica. Eu posso colocar assim também. Por que nova identidade eclesiástica? Você vai entender agora. Vamos ver aqui. Indo aqui, vamos entender primeiro o que é o ministro de confissão religiosa e qual é a sua importância no entendimento da função do capelão. Vamos ver aqui. O que é ministro de confissão religiosa? Segundo os órgãos públicos, olha só, segundo os órgãos públicos. Então essa concepção de quem é ministro de confissão religiosa são os órgãos públicos. Ele é quem enxerga você como ministro de confissão religiosa, tá certo? Ele é quem enxerga você como ministro de confissão religiosa. O que é ministro? Segundo os órgãos públicos, o ministro de confissão religiosa é aquele que realiza celebrações, né, tipo juiz de paz eclesiástico. A gente tem um curso também específico de juiz de paz eclesiástico, né? Depois eu falo sobre isso. Olha só, liturgias, ritos e cultos, formando pessoas de acordo com preceitos religiosos das diferentes tradições, entre outras atividades relacionadas. Exemplo de ministro de confissão religiosa: pastores e padres. Poderíamos falar também de outras lideranças, de outras religiões, rabino, isso, aquilo, mas deixa só esses dois exemplos aqui também, tá bom? Então, para você entender de uma vez por todas isso daqui, eu quero te falar o seguinte: o ministro de confissão religiosa é aquele entendimento que o órgão público tem de você capelão. Vou começar a introduzir isso daqui. Quando o órgão público ele vê ali, ele recebe o capelão, ele está recebendo um ministro de confissão religiosa. E eu falei que isso pode ser a sua nova identidade eclesiástica, porque se você for pastor, por exemplo, como capelão, você tem uma nova identidade eclesiástica. Então, como pastor, você é um ministro de confissão religiosa, já por natureza do cargo, né? Porque você pratica os cultos, você faz celebrações, você já tem por natureza do cargo características que te identificam como ministro de confissão religiosa. Só que o capelão é uma outra função que também recebe o título de ministro de confissão religiosa, para uma finalidade, não para todas as finalidades. Como, por exemplo, o capelão, ele não é ministro de confissão religiosa para assumir cargo pastoral, por exemplo. Não, ele não é ministro de confissão religiosa para assumir uma função eclesiástica na igreja. Não, ele é ministro de confissão religiosa para a função inerente ao próprio capelão. Qual é a função do capelão? Prestar assistência espiritual aos internos de um hospital, no presídio, ou outras instituições, ou simplesmente a capelania geral. Então é para essa finalidade. Mas ele não deixa de ser um ministro de confissão religiosa. Então você, capelão, é um ministro de confissão religiosa. E você tem que entender o que é isso ainda. Vamos entender mais um pouco. Passando aqui para o nosso próximo slide aqui, nós temos mais uma compreensão mais abrangente sobre isso. O capelão é ministro de confissão religiosa? A gente já viu que a resposta é sim, mas vamos ampliar um pouquinho mais para você entender a sua nova identidade eclesiástica. Vamos ver aqui. O capelão é ministro. Por que ele é ministro? Porque ele ministra. Ficou claro isso daqui, né? Porque ele ministra. Ele ministra o quê? Ele ministra assistência espiritual. Essa é a função a ele, dar atendimento. Ele dá um atendimento espiritual
E aí então ele se torna um ministro, porque é ministro quem ministra. Está começando a compreender agora a sua função? Ele é de confissão religiosa porque qual é a resposta que você daria? A confissão religiosa. Ele é um ministro porque ministra, mas ele é de confissão religiosa por quê? Porque ele confessa que crer de uma certa maneira, baseada em uma instituição religiosa, exatamente isso. Acertou. Então, ele é ele confessa a sua religião. Olha, eu pertenço a tal igreja, eu sou da igreja tal, eu sou cristão. Então, ele confessa a sua religião, né? E a sua denominação. Por isso que ele é de confissão religiosa. Ele poderia ser um ministro de quê? De outra coisa. Não sei, talvez um psicólogo, uma psicóloga, né, que ministra também um atendimento. Podemos dizer que ela também, ou ele, é um ministro? É, um ministro porque ministra também. Deixa eu dar uma folgadinha aqui. Que é porque ele ministra também. Mas não, mas o capelão, ele não só ministra qualquer coisa, ele é de confissão religiosa. Compreendeu agora, né? A função pastoral, então, para quem é capelão, passa a ser de uma função específica. Então, ele passa a ser um assistente religioso na função de capelão. Por isso que eu falei que pode até migrar de identidade, ou usar a identidade dupla, né? Pastor, pastor. É que o pastor ele tem mais uma função específica lá. Lógico que o pastor ele dá o atendimento espiritual, ele ministra a palavra de Deus, pode entrar nos hospitais, pode entrar nos presídios, pode fazer tudo isso. Mas o capelão ele tem uma função mais específica, que trata-se de uma especialidade. Então ele é especialista naquele assunto. Começou a compreender? Então por isso que muitos pastores que tomam curso com a gente, inclusive, eles migram para a sua credencial quando vai dar assistência religiosa e espiritual como capelão nos hospitais. Por quê? Porque ele é mais especializado. E até as instituições, elas têm um consentimento, um concebimento melhor sobre essa pessoa, porque ela enxerga que ele é uma pessoa especialista naquele assunto. Começou a compreender isso também, né? Essa função eclesiástica, eu quero falar aqui sobre esse tópico, que é independente de cargo. Eu estou falando muito de pastor, por exemplo. Pastor isso, pastor aquilo. Mas parece que para ser capelão tem que ser pastor. Não. Qualquer membro de uma denominação evangélica, no nosso caso, tá? Outras igrejas ou outras instituições podem promover a capelania para outras religiões. No nosso caso, nós somos uma instituição, que eu ia falar, é tudo com ão, né? Aí confunde. Uma instituição evangélica, né? Uma instituição evangélica. E por conta disso, a gente só atende igrejas evangélicas. Agora, qual igreja evangélica? A igreja A, a B, a C e a D? Não. Qualquer denominação evangélica, tá bom? Então, qualquer membro de uma igreja evangélica pode se tornar um capelão independente do cargo eclesiástico. Então, você se torna um ministro de confissão religiosa nesse sentido, nessa função. E aqui tem mais. Membro de igreja, que é o último tópico que eu acabei falando antecipadamente. Então, essa daqui é a explicação para você entender a sua identidade. Lembra que eu comecei nessa aula falando sobre identidade? É para você compreender a sua identidade. Aqui, para finalizar, nós temos a Constituição Federal. Nós temos a Constituição Federal no inciso 6 e no inciso 7, que fala sobre essa asseguridade que o Estado dá para o ministro de confissão religiosa, ou seja, dá tudo no mesmo caminho que é você, capelão. Olha só,
é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Aqui está se falando do ministro de confissão religiosa, o capelão, que tem a sua ideologia de crença, o seu pensamento de crença. É inviolável. O Estado, nem ninguém, nem instituição nenhuma pode violar a sua crença. Você crê como única regra de fé a Bíblia Sagrada? Amém. Essa é a sua crença. Vai até o fim e o Estado está com você. A lei te assegura. Ninguém vai violar a sua crença. Isso é muito bonito, né? Olha só, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida. Esses cultos religiosos não é só em igrejas. Os cultos também são feitos por capelães, tá? Inclusive existem capelas, é óbvio que existem as capelas, que são feitos cultos dentro dos hospitais, dos presídios, mas independente da capela, também são feitos cultos nas instituições por capelães. Isso também é inviolável. E o que mais? Na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. As liturgias é a concepção daquele crente, né, os seus atos litúrgicos, né, a forma como ele entende a sua e expressa a sua fé. Isso é muito importante. A inciso 7 é aquele famoso que diz: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, capelão, essa aula é para você entender a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você não é um simples visitador. Você agora é um ministro de confissão religiosa. Você exerce a função de capelão. E nessa função, você tem essa identidade entendida pelos órgãos públicos, pelo poder público, pela lei federal, pela Constituição Federal. Essa é a sua identidade. Vamos à nossa próxima aula.